a importância de você pensar que uma cidade como a de São José dos Campos, quantos habitantes nós temos? Sei lá. 720 mil, mais ou menos. Sim, nós temos 600 pessoas, 600 candidatos. Quantos deles realmente, e eu não estou falando de esquerda, direita, eu estou falando de todos, quantos deles realmente são aventureiros e quantos deles realmente entendem o valor da máquina pública municipal? Pensa em Jacareí, pensa em São Sebastião, pensa, a gente não pode deixar isso de lado, sabe? E vou falar mais uma coisa que a gente já falou lá atrás, não é porque a pessoa é ativista, não é porque a pessoa é uma minoria, não é porque a pessoa é empresária, e não é porque uma pessoa é um blogueiro, tem sei lá quantos mil seguidores, que ela está disposta a trabalhar com este pensamento de gestão pública. Tá? Porque o Pedro falando, parece que o vereador é o estrelato, é um palco, que a gente só vê assim a eleição. Mas a gente está mandando esse cara para um lugar que ele tem que viajar do esquema, ele tem que ter uma força, inclusive ele tem que ser ético, né? Porque ele vai lá brigar por coisas que é importante, que são coisas públicas. Mas para falar, o Pedro e Márcio... Eu estou aqui para não esquecer, porque tem uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção e vale a pena a gente falar. Outra diferença da administração pública para a privada. Na administração pública, eu tenho um CEO, né? Chief Executive Officer, é o chefe da coisa, da bagaça toda, né? É o cara que manda na empresa. Ele decide praticamente sozinho com a diretoria. Sim. Meia dúzia de pessoas, né? Na área pública, não tem essa conversa. Você não decide sozinho. Você tem um congresso, você tem uma Câmara de Deputados, você tem uma Câmara de Vereadores, que você tem que decidir com eles e não cooptar eles para você aprovar os seus projetos. Você tem que convencer eles de que aquilo é bom para todo mundo. E tem outra coisa, assim, não é só também a questão dos demais poderes também, tem o povo, né? Exato. Todo mundo fala assim, mas os vereadores ou os deputados, tal, eles representam o povo. Representam, né? Mas, assim, eu acho interessante você falar isso, eu sei que o nosso roteiro ainda está meio empacado, a impressão que me dá, às vezes, é que alguns gestores, e daí eu não, de maneira nenhuma estou falando da cidade que eu estou, nem nada, estou falando em nível nacional mesmo, e das experiências que a gente vê ao longo da vida. Que é assim, às vezes dá a impressão que o gestor, ele acorda um dia, ele tem um sonho, ele tem uma revelação no sonho dele, e um dia ele acorda assim, vou fazer tal coisa. E ele vai e faz. E daí, muitas vezes, o secretariado desse gestor faz, porque, enfim, tem toda uma relação ali de dependência, tem todo o interesse pessoal em termos de salário, interesse político, tudo ali, e daí faz. Só que daí, às vezes, por exemplo, nasce, por exemplo, uma obra, uma ponte como essa, que não precisava ser toda colorida, nasce um hospital desorganizado, nasce escola enorme para uma população pequena, nasce um monte de prédios em lugares que deveriam ter parques, por exemplo. Então, assim, eu acho que essa é uma diferença muito grande também. Mas é engraçado que, assim, mesmo na administração privada, a gente tem o que a gente chama de benchmark, que é a pesquisa do desejo das pessoas, se aquele produto vai ser atrativo para aquele nicho de mercado que você tem. E às vezes dá a impressão que o administrador público não pensa, ele não pensa assim, o que vai ser bom para as pessoas. O que eu acho de uma ignorância enorme, tudo bem que tem aquela questão que você falou, eu crio problemas para poder vender soluções. Mas pensa bem, assim, um bom administrador público, gestor, secretário, seja o que for, se ele fizer uma coisa legal, ele vai ter o que falar.